No ar, a partir de agora, saúde e bem-estar. Entrevistas e assuntos relacionados à sua saúde, com dicas e informações especiais para que você tenha melhor qualidade de vida. Saúde e bem-estar. O programa saudável na internet. Olá, estamos chegando com o nosso programa Saúde e Bem-Estar, esse encontro semanal que nós temos para falar sempre de assuntos importantes, assuntos relevantes, assuntos da atualidade a respeito das mais diversas áreas da saúde e também do bem-estar. Por isso, você que nos acompanha pelo nosso canal no Facebook, compartilhe o nosso conteúdo, marque seus amigos, divulgue a nossa programação. Você está com a gente pelo YouTube? Deixe o seu like, ative o sininho de notificações e receba sempre uma notificação toda vez que começarmos o programa e acompanhe aqui com a gente o nosso Saúde e Bem-Estar. Mas claro, importante você se inscrever no nosso canal. Se inscrevendo em nosso canal, você tem acesso a uma playlist completa com todos os programas que já foram ao ar, dos mais diversificados temas e assuntos que foram trazidos pelos profissionais que aqui estiveram e ter a oportunidade de rever esses programas e de compartilhar esse conteúdo. Por isso, pode se inscrever aí, Rádio Grande FM no YouTube, e lá estará o programa Saúde e Bem-Estar. E o Saúde e Bem-Estar de hoje vai falar de um assunto talvez pouco conhecido por você que nos acompanha, mas esse é o objetivo de te apresentar um pouquinho a respeito desse tema que nós vamos falar no programa de hoje. Hoje nós vamos falar sobre eletroestimulação transcraniana por corrente contínua, né? A gente vai entender um pouquinho o que é esta técnica. E quem vai nos ajudar é a Natália de Oliveira, fisioterapeuta especialista nesse assunto, que vai bater um papo aqui com a gente para explicar um pouquinho a respeito disso. Seja bem-vinda, Natália. Oi, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar participando, mostrando um pouquinho do meu trabalho, né, com a eletroestimulação, e que é muito pouco conhecida, né? Mas agora a gente está trabalhando bastante para divulgar um pouco esse trabalho, né? Mostrando para as pessoas como que pode trazer bastante resultados de sucesso aí para os nossos pacientes. E nós vamos entender então um pouquinho a respeito disso, até para a gente começar, para as pessoas entenderem o que é. Quando a gente olha esse nome, ele parece estranho, nós estamos falando de eletro, ligado à eletricidade, e estimulação, ou seja, é um estímulo através de eletricidade transcraniana. Nós estamos falando de cérebro, de cabeça, né? Então, queria que você explicasse um pouquinho o que é a eletroestimulação e como essa técnica funciona. A eletroestimulação, ela trabalha através de excitabilidade cortical, que é através de dois eletrodos que a gente coloca na região do cérebro, tanto Sim. positivo quanto negativo, que vão trabalhar em áreas específicas, áreas que estão tendo muito desenvolvimento ou pouco Sim. desenvolvimento, né? É uma técnica não invasiva, né? Não utiliza perfuração, nada, somente os eletrodos em cima do couro cabeludo, né? Sim. E que vai provocando esses estímulos para que esse paciente Isso. possa desenvolver determinadas situações. E aí eu já te pergunto exatamente que tipo de paciente é esse? Qual que seria exatamente o problema que ele chega até você e que ele precisa ser estimulado para ser retomado? Qual é o perfil desse paciente? O meu perfil de paciente, a eletroestimulação ela é muito ampla, né? Sim. Ela atende pacientes neurológicos, psiquiátricos, neurológicos, né? A minha área de atuação é pacientes neurológicos e também psiquiatras, né? Na área de ansiedade, depressão, que é uma área que assim tem bastante procura, né? Sim. Nessa a gente tem vivido um período bastante intenso com relação a esses problemas psiquiátricos ou problemas emocionais até, vamos dizer assim, né? Psiquiatra já é um pouco mais grave, mas esses problemas emocionais. Quando a gente passa por um trauma emocional, pelo que eu estou entendendo dentro do que a técnica se estabelece, o nosso cérebro deixa de dar alguns sinais, alguns recados para o restante do organismo. E essa técnica visa exatamente isso, de fazer retomar essa situação. Isso. Por conta que ela é capaz de, essa estimulação, né, não é um choque, né, que às vezes as pessoas acabam confundindo por conta do aparelho, né, que é parecido com aquele aparelho que a gente usava antigamente, né, para tirar dor e tudo mais. O aparelho é meio parecido esteticamente, mas ele é já usado para ativar essas áreas cerebrais, Sim. áreas que ainda a gente tem alguma coisa ali para trabalhar. A gente não trabalha em áreas que não são, como dizem, que foram mortas. Sim. Áreas que já não tem mais nada, área com lesões. A gente só vai trabalhar o que ainda resta ali naquela região, né? Sim. E em casos, por exemplo, ansiedade, né, muito grave, muito alto, a gente vai usar o aparelho para diminuir alguns níveis. Em casos baixos, né, tipo
por exemplo, o paciente precisa andar, a gente vai aumentar os níveis e assim vai indo. E aí, no caso, a depressão, por exemplo, geralmente ele está na baixa, né? Então você precisa realizar estímulos para ele tomar novamente essas iniciativas, aí onde entra a técnica também. Isso. E aí eu queria falar contigo até sobre isso. Por exemplo, a gente conversava aqui de que forma esse cliente chega até você, por exemplo. Nós estamos falando de questões emocionais, por exemplo, ele vai, de repente, num psicólogo, num psiquiatra, Isso. e esse próprio profissional é que ele pode indicar essa técnica, seria assim? O próprio profissional pode indicar, né? O médico, o psiquiatra, ele pode indicar a técnica. Geralmente esses profissionais, ele tem um conhecimento da eletroestimulação, né? Sim. Porque é algo que vem tendo bastante estudo, é uma área bem grande na parte científica, né? Então, geralmente esses profissionais têm conhecimento, eles encaminham os pacientes. E a gente mesmo, como profissional, a gente acaba também divulgando o nosso trabalho e trazendo esses pacientes que a gente atende. Por exemplo, um paciente que tem algum problema de marcha, algum paciente com algum paralisia cerebral, a gente já indica a técnica para associar a nossa terapia, né? A técnica, ela vem como uma associação. Ela não é uma técnica sozinha. Ela não é uma técnica sozinha. Ô, Natália, mas é até interessante quando a gente fala nesse sentido e quando a gente vai para a questão emocional que a gente está tratando aqui, a grande maioria dos tratamentos convencionais que nós temos hoje, ele vem com medicamentos prescritos e que às vezes acaba levando a pessoa a uma dependência. E essa técnica vem exatamente no sentido contrário, porque se você consegue estimular o cérebro, ele por si só desenvolver a melhora desse paciente, obviamente que você vai necessitar menos de medicamentos. Com certeza, com certeza. Ela vem como uma técnica para somar, né? Para diminuir esses vícios, essas coisas que fazem o paciente ficar refém, né? Utilizando outros modos, né? Buscando outras coisas quando a gente está estimulando os pacientes. Ou seja, um processo mais natural, né? Da recuperação do organismo, né? E aí, isso vai depender de paciente para paciente, dessa patologia que ele tem, esse tempo de duração desse tratamento, ou existe um período pré-determinado? Então, vai depender de paciente para paciente, de patologia para patologia, né? Alguns pacientes vão demorar mais tempo fazendo a eletroestimulação, todo o tratamento. Eu não falo muito tratamento, eu coloco protocolos, né? Que a gente cria protocolos em cima, né? Através da nossa anamnese, quando a gente vai atender o paciente, conversar com ele, saber o que a pessoa quer, né? Eu procurei você porque eu quero tratar a fala do meu filho. Eu procurei você porque eu quero tratar uma paralisia facial, entendeu? Então, ela não é sozinha, né? Ela é em conjunto. Então, vai depender tudo de como é a patologia. Então, tem pacientes que vão depender de 30 sessões, tem paciente que vai ser só 15. Vai dependendo do grau, da lesão. E da própria evolução em si, né? E aí você conta muito exatamente com esse paciente, porque é ele que vai te dar o feedback em relação àquilo que você está colocando como técnica, né? E a técnica transcraniana, ela é uma técnica que depende muito do paciente, porque ela precisa ser contínua, ela precisa ser, pelo menos o primeiro tempo, ela precisa ser todos os dias. Pelo menos as 15 primeiras sessões a gente tem que fazer todos os dias, estimulando aquela área, para o cérebro entender o que está acontecendo, né? Voltar. Então, entendeu? Mas aí eu te pergunto, você tem lá uma patologia em si, você falou agora há pouco da fala, por exemplo, desse estímulo. Aí você faz a sessão lá, você passa pela técnica, mas esse paciente, essa pessoa, ao ir para casa, ao ficar nesse período entre uma sessão e outra, ela precisa tentar exercitar isso que ela está buscando, né? Porque é uma maneira de ela complementar aquilo para efetivamente o cérebro entender que foi dado um estímulo, mas que ele precisa também praticar. Isso, a gente sempre, como eu atendo crianças, a gente sempre fala para os pais, né? Tá falando... Fala para ele falar, fala para ele pedir, deixa ele se desenvolver. Então, para continuar trabalhando, para que no outro dia a gente volta a fazer a estimulação e ter esse trabalho para o cérebro ter o estímulo, né? Sim. Então, sempre a gente vai conversando, vai explicando para os pacientes tudo como que deve ser. E da fala, assim, é importante falar que eu sou fisioterapeuta, né? Sim. Mas quando eu faço a estimulação, eu faço juntamente com um profissional da área, né? Eu estou fazendo a estimulação para fala, eu vou fazer junto com o fonoaudiólogo. Então, enquanto ele está fazendo, né? Enquanto ele está lá fazendo as atividades, mostrando para o paciente os exercícios, eu estou lá estimulando e modulando o meu aparelho, né? Sim. A gente estava falando sobre isso aí, está falando de criança, mas pode ser adulto também, que tiver algum problema de fala, e aí, de repente, por algum trauma, por algo nesse sentido. Mas tem aqueles também, e aí voltando para a questão da criança,
E onde entra o papel fundamental dos pais. Porque, Sim. por exemplo, às vezes a criança ela não consegue verbalizar a palavra que ela quer, mas o pai, entre aspas, entendeu pelo gesto e vai lá Sim. e dá aquilo para a criança. Na verdade, isso é muito ruim, porque ela está estimulando o cérebro da criança É. a não necessidade de verbalizar o que ela quer, né? Tirando essa dependência, né, essa do paciente poder falar, de poder se desenvolver. Então, às vezes um pouco é ruim. Mas, assim, às vezes a vontade deles é tanta, né, de fazer que eles conseguem fazer tudo certinho e ter um caminho de sucesso, né, com tratamento. A gente está falando aqui, pelo que eu percebi, você já disse que não é um procedimento invasivo. Isso é bastante importante ser citado, ser dito, né? Mas, claro, todo tipo de técnica, todo tipo de tratamento, em algum momento, se de repente não é feito da forma adequada, pode ter efeitos colaterais. No caso dessa técnica, não tem nenhum tipo de efeito colateral por não usar medicamento, por exemplo. A técnica, ela tem alguns efeitos colaterais, mas não são efeitos graves, né? Sim. Nem na literatura mostrou coisas graves através da técnica. Mas o paciente, às vezes, depois de realizar, ele sente uma sonolência, às vezes uma coceira no local, um formigamento, mas nada muito grave, né? São efeitos colaterais bem mínimos mesmo, não tem muita... É porque, na verdade, você está mexendo numa área do corpo, do organismo, que ele vai, como você falou, você vai estimulando. Isso. Da mesma forma como você estimula aquilo que você está tratando, você acaba, de repente, estimulando outras áreas do cérebro também, que acaba desenvolvendo esse tipo de situação, né? Então, isso que é um fato, assim, uma parte muito importante da eletroestimulação. Tem que tomar muito cuidado, né, na hora da aplicação, para a gente não estimular e não desestimular outras áreas. Sim. Tem que ser feito, quando a gente for fazer a avaliação, a gente faz toda uma medição na cabeça, eu uso um sistema chamado 10-20, que a gente faz toda a medição, a gente coloca todos os pontos certinhos. Tem que saber bastante a anatomia da região cerebral para a gente não ter erro de estimular outras áreas. Porque às vezes a gente vai ajudar em uma área e a gente vai acabar prejudicando outra. Isso. E aí, por isso, a importância de ter esse profissional qualificado. Você estava nos dizendo que ainda em Dourados, por ser uma técnica nova, a gente não tem um leque maior de profissionais nesse sentido. Mas é importante exatamente, se optar por essa técnica, de verificar se esse profissional atende essas qualificações, né? Tem que ver um profissional que realmente sabe aplicar, um profissional que entende o que está fazendo, né? Porque a gente está trabalhando com o cérebro, pessoas que têm alguma doença, uma patologia, essas patologias, né, graves geralmente. Então a gente tem que entender o que a gente está fazendo, né? E é uma formação, assim, não é uma formação muito fácil, né, de fazer, assim, demorou um tempo para estudar, para trabalhar, então... realmente quem for procurar tem que procurar alguém que realmente sabe o que está fazendo, né? Não é uma brincadeira, assim, não é simplesmente chegar e colocar o eletrodo na cabeça da pessoa, né? Exatamente. A gente falou aí dos efeitos colaterais, mas vou um pouquinho antes a isso. Existem contraindicações, por exemplo, se existem tipo de pessoas, ou tipo de pacientes, ou tipo de patologias, que às vezes a pessoa quer passar por essa técnica, mas você vai dizer, olha, infelizmente, em você a gente não tem condições de fazer por essa ou por aquela razão. Existem esses casos? Sim, existe. Pessoas que chegam, por exemplo, com implantes metálicos na região do cérebro, a gente não faz, em hipótese alguma, por conta que é uma corrente elétrica, né? Um ferro com uma corrente elétrica não vai dar muito certo. Pessoas também que às vezes têm uma ferida aberta, algum machucado, a gente espera cicatrizar, a gente também não trabalha, né, com esse tipo de paciente. Pessoas também, principalmente crianças, que estão com convulsões ativas, porque às vezes a gente não sabe qual região, né, que até então quando a gente também vai trabalhar a gente acaba pedindo um exame, né, que é o encefalograma, para a gente saber quais áreas estão sendo com convulsões ativas, né, e estão afetadas. E a gente, com convulsões ativas, a gente também não trabalha, porque isso aumenta o risco, né, do paciente ter mais convulsões, porque a ter mais convulsão, na problemas. verdade, está tudo realmente fora do lugar, vamos dizer assim, de um jeito mais claro para falar para as pessoas. Então, precisa ser entendido exatamente onde que é a origem, né? E também crianças menores de 3 anos também não é indicado fazer eletroestimulação. Eu, como profissional, não trabalho com crianças menores de 3 anos, eu acho que ninguém faz, porque o cérebro ainda está muito em desenvolvimento, está... tendo várias mudanças, então vamos estimular uma coisa que está mudando, que ainda né? está, de repente, dentro do seu tempo para entrar, na verdade, em ação. E aí, então, a partir dos 3 anos, e aí depois, por final, não tem limite, né? Não tem limite de idade, pode ser desde feito, né? 4 anos para cima pode fazer, pessoas idosas também, geralmente sempre estimulação, por exemplo, em AVC,
é muito utilizado, né, nesse tipo de paciente adulto. A gente vai avançando aí para a terceira idade, por exemplo, a questão de a preocupação da grande maioria das pessoas, a perda da memória, algo nesse sentido. Isso pode também ser trabalhado com essa técnica? Pode ser trabalhado sim, né? Só que não, a gente vai ter que, por exemplo, ter amplos exames, ampla investigação para saber se a gente tem um caminho a seguir ali que vai dar um sucesso, né? Porque se não tiver nada ali que a gente pode estimular, se o cérebro não tiver mais neurônios ali ativos. Que entra aquilo que você falou lá no começo, já os neurônios ativos não estão mais em condições de serem estimulados, não faz adianta, sentido não faz fazer. Sentido. Né? Vai ser só um tratamento sem sucesso. Sem sucesso, e aí, como você como profissional, você não vai fazer isso com o paciente, né? Muito bem, esse é o nosso programa Saúde e Bem-Estar, que hoje está trazendo esse assunto bastante interessante e inovador, né, que a gente está tentando apresentar para você que nos acompanha. Estamos falando aqui sobre eletroestimulação transcraniana por corrente contínua, né? Então, nós estamos aqui com a Natália de Oliveira, que está explicando para a gente um pouquinho a respeito dessa técnica e quem sabe você possa ter a oportunidade de conhecer também um pouco mais. Você depois, no final do programa, a gente vai deixar aqui os contatos de como contactá-la para saber um pouco mais sobre isso, de repente agendar aí uma consulta para você poder, de repente, conhecer algo novo aí para você colocar na sua vida. E a você que nos acompanha pelo Facebook, lembro mais uma vez, é importante você compartilhar o nosso conteúdo, marcar os seus amigos, divulgar a nossa programação. Está com a gente aí pelo YouTube? Deixa aí o seu like, ativa o sininho de notificações, se inscreva no nosso canal e tenha acesso a todo este conteúdo que nós estamos trazendo no programa de hoje, mas outros programas que já foram ao ar, dos mais diversos temas, que a gente tem a oportunidade de você compartilhar com os amigos aqueles que perderam, porventura, algum programa desses 5 anos que nós já estamos no ar com o nosso Saúde e Bem-Estar. Ô Natália, a gente falou aqui agora e já percebi que são muitos os pontos positivos dessa técnica aí. Vamos falar um pouquinho de eficácia, porque todo mundo que faz um tipo de tratamento, seja qualquer, ele busca exatamente saber qual que é o resultado final para isso tudo, de atingir aquele objetivo final. O que dá para falar em termos de eficácia com a aplicação dessa técnica diante das patologias? A transcraniana, ela vem com bastante eficácia nas patologias, né? Que geralmente a pessoa chega, né, com problema e a gente vai de alguma forma tentar estimular aquilo ali através de outras terapias adjuntas, né? Ela não é feita sozinha. Então, todos os pacientes já que eu atendi, todos tiveram pelo menos assim, vamos colocar uma porcentagem de 0 a 100%, 70% de resultado. Claro, os pacientes eles já vêm preparados, né? O paciente, mãe, meu filho trabalha mais a fala, trabalha isso. Então, ele já vem preparado, já tem um tempo de terapia com fonoaudiólogo, então a gente vai ajudar, veio para complementar. Que legal. Não é 100%, claro que nenhum tratamento é 100%, mas os resultados são de bastante sucesso, bastante eficácia. Ou seja, aquele que busca qualidade de vida, ele vai ter exatamente dessa técnica, essa possibilidade de aumentar essa qualidade de vida, né? Sim. E aí, quando a gente olha, até a gente estava conversando antes aqui, de outras técnicas semelhantes, a gente até lembrou e falou do EMT também, que é uma outra técnica semelhante a essa, com algumas coisas que são diferenciais. Eu queria até perguntar sobre isso. Qual que é o diferencial que você indica, no caso, essa tua técnica em relação a outras parecidas? Exatamente essa forma, como você colocou aqui, dessa abordagem menos invasiva, esse plano que você pode fazer a curto, médio e longo prazo? Isso. Que ela diferencia de outras técnicas, talvez é o baixo custo, né? O aparelho tem um baixo custo menor pra gente, como terapeuta, e traz um resultado legal, igual as outras técnicas, né, também. É simples, é de baixo custo e todos os pacientes eles são bem toleráveis ao tratamento, que isso influencia bastante, né? Eles não sentem desconforto, não sentem dor, que é algo que as pessoas também buscam para as pessoas que têm alguma doença, né? Não sentir dor durante o tratamento, não sentir dor durante a aplicação. Então vamos falar um pouquinho lá, que quem está nos acompanhando agora ficou curioso, né? Quer saber um pouco mais e saber se de repente o que ela está passando na vida dela, os procedimentos que ela está, de repente, quanto profissional, quando ela chega nessa primeira consulta lá contigo, né? O que esse paciente pode esperar? Qual é o tipo de avaliação que é feita? Você vai exatamente avaliar esses exames que ela possa trazer, já fazer esse bate-papo com ela para entender exatamente o que ela busca? Começa mais ou menos por aí? O contato inicial a gente sempre busca saber o que a pessoa quer, o que o paciente quer. É toda uma conversa, toda uma
entender tudo aquele caso, desde o início, como aquilo ocasionou, Sim. como, através dos exames de imagem, também a gente consegue ter uma noção do que o paciente ali precisa, né? Para então a gente iniciar o protocolo e falar para o paciente quantas sessões precisam, o que pode acontecer, o que ele pode esperar do tratamento. Tudo explicado na primeira consulta. Ou seja, é praticamente uma triagem que se faz ali exatamente para ver o foco da situação. E a partir desse momento, ou seja, você fez essa triagem com esse paciente, você iniciou esse tratamento, você está vendo essa evolução ou não, e a partir disso, você também tem a possibilidade de dizer para olha, só isso que você está fazendo aqui não será suficiente, você vai precisar ir para um outro profissional de determinada área para poder exatamente evoluir. Isso acontece também, ou seja, o caminho inverso, ao invés de alguém te indicar e até você, daquilo que você começou, você indicar para algo, para um outro profissional de uma outra área, por exemplo? Isso, a gente indica, né? Os pacientes, eles chegam, né? Geralmente essa consulta, ela demora em torno de 2 horas, né? Porque Sim. é muita coisa para conversar, muita coisa para entender, muitas medições, muitos exames, né, com o paciente, em torno de 2 horas. E quando o paciente inicia, a gente já consegue falar para ele, pelo menos nas primeiras 5 sessões, a gente já consegue ver se está tendo algum resultado ou não. Se não tiver um resultado, a gente cria outro protocolo e o paciente sempre é avisado, né? Essa área estimulada não está dando certo, a gente vai mudar um pouco o ponto, vamos colocar em tal área para ver se é possível ter uma melhora. O paciente sempre é avisado, Sim. Na primeira sessão a gente já avisa que isso pode acontecer e a gente, então, mudar os pontos. Caso não der resultado, a gente vai falar para o paciente, vamos mudar, vamos fazer isso, ou a gente caminhar para um profissional mais da área, né? Sim. Por exemplo, uma pessoa que chega, por exemplo, com depressão, não faz um psicólogo e tal. A gente vai trabalhar ali com ele e tudo mais. Não deu certo, acho que é a hora de você fazer isso, Sim. aquilo. Sempre encaminhando para outro profissional. Isso é bacana, porque se cria essa relação com esse paciente, né, de sinceridade, de verdade, que acaba fazendo com que o procedimento caminhe bem. E até vendo você falar sobre isso, primeiro, que dá para perceber claramente que você é apaixonada por essa técnica e tudo mais. Que você falasse um pouquinho, até para a gente, estamos chegando quase ao final do nosso programa, compartilhar com a gente essas histórias de sucesso. Certamente você já atendeu pessoas que depois, olha, fiz aquilo lá contigo, aquilo lá mudou minha vida, aquilo lá transformou o meu modo de ver, a minha qualidade de vida. Você também certamente tem histórias assim, né? Com certeza. Eu acho que a história, assim, bem legal foi, eu acho que o primeiro paciente. O primeiro paciente a gente nunca esquece, Sim. né? O primeiro paciente da técnica, né? Ainda mais sendo criança, né? Assim, o pai passar pra gente essa confiança, né? E saber que era o primeiro ainda, assim, o pai saber e falar, não, eu já li sobre, esse é inovador, que bom que você trouxe isso pra cá. Aí eu atendi a paciente, né? E junto com a fonoaudióloga, né, da clínica que eu trabalho, a gente atendia em conjunto lá, eu aplicando. E a paciente, assim, tinha fala, né? Estava desenvolvendo bem, né? Já tinha algo ali. E aí a gente começou a estimular. E aí um dia ela abriu a porta da clínica mesmo, abriu a porta e falou assim pra mãe dela, mamãe, quero ir no banheiro. E completou a frase, era algo que ela não fazia, né? E a mãe veio aqui lá, você não sabe o que aconteceu, aquela euforia, aquela felicidade, né, de compartilhar isso comigo. E hoje em dia ela ainda é paciente nossa lá na clínica, né, super desenvolvida e super tagarela, assim, falando e tudo mais. Então eu acho que é algo gratificante, né? Vem mais do que a parte financeira. Sim, e esse é o teu objetivo, de dar essa possibilidade às pessoas também sobre isso, né? Então a gente está tendo essa oportunidade aqui hoje de apresentar um pouquinho dessa técnica. Confesso também que eu não tinha ouvido falar a respeito dela ainda. Dourados, você disse que ainda está num processo evolutivo, mas as pessoas que quiserem saber um pouquinho mais, quiserem conhecer um pouquinho mais, você falou que tem algumas coisas nas redes sociais também, mas você também tem um trabalho numa clínica importante da cidade de Dourados. Gostaria que você falasse onde as pessoas podem saber um pouco mais a respeito dessa técnica. Na minha rede social ainda está em processo, né, de postar mais, de divulgar mais esse trabalho para as pessoas conhecerem. Mas, assim, quem quiser pode estar conversando comigo, eu posso estar explicando. Eu tenho todo um material que eu criei para os pais, para as pessoas também querer conhecer, né? Porque eu estou buscando atender vários tipos de pacientes, não especificamente crianças, né? Nesse primeiro momento, né? E também lá na clínica, conhecer meu trabalho, bater um papo lá comigo. A clínica
Equilíbrio. Equilíbrio, aqui pertinho do Parque dos Ipês, né? Isso, ali atrás do Medical Center. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais, você encontra a Natália lá. E aqui também, através do nosso programa, você pode deixar aí a sua questionamento, a gente encaminha para ela com o maior prazer, com toda a certeza. E esse é um processo, né, Natália, você falou sobre isso, de sempre evolução. Você está sempre procurando se qualificar, se atualizar para que você possa trazer também essa qualidade para o seu atendimento. Né? Eu sempre busquei estudar coisas que fossem diferentes, mas coisas que tivessem resultado e eficácia, né? Passar uma verdade para o paciente, né? Com essas técnicas inovadoras que tem, né? Então, eu achei assim, quando eu fui apresentada, né? Eu também não conhecia a transcraniana, não era o que eu conhecia. E aí eu fui apresentada, né, falei assim, vai ter o curso lá em Goiânia, né, eu estudei ainda em casa um tempão, acho que eu estudei em torno de 4 meses antes de fazer o curso, o curso prático, a prova teórica, foi algo bem complexo, né, de estudar. Mas eu falei, não, eu quero trazer algo diferente, eu quero ser o diferente, mostrar o diferente e com resultados, né? Isso que é mais importante, né? Ou seja, por profissional qualificado, como a gente falou aqui ao longo do nosso programa. Natália, quero te agradecer, pela disponibilidade, aceitou de pronto o convite de estar aqui com a gente. Espero que o programa também contribua, claro, para o teu trabalho. E sempre que possível, compareça aqui, que será um prazer te receber. Isso aí, muito obrigada. Fico muito feliz pelo convite. Fiquei, na verdade, eufórica pelo convite, né? Por conhecer a técnica, né? Saber que você leu o meu trabalho, né? Que eu tinha publicado. Então, eu fiquei muito, muito feliz mesmo. E espero que as pessoas tenham interesse de conhecer, porque é algo inovador, incrível. E as pessoas que precisar, com certeza, vão ter resultados de sucesso com a nossa técnica. Com toda certeza, não tenho dúvidas disso. Então, você que nos acompanhou aí pelo Facebook, importante você compartilhar isso que nós batemos esse papo aqui, compartilhar sobre esse assunto com outras pessoas, marcar os seus amigos, divulgar a respeito dessa nova técnica aí que está chegando aqui para a nossa cidade, para a nossa região. Esteve com a gente pelo YouTube? Deixe o seu like, ative o sininho de notificações, se inscreva aí no nosso canal. Se você perdeu parte do programa, vai ficar à sua disposição para você rever e compartilhar com outras pessoas também. Estamos ficando por aqui. Na próxima semana estaremos de volta com o nosso programa Saúde e Bem-Estar. Um abraço, até lá!